Oi pessoal, tá aqui mais um dia para contar mais um ato do Espírito Santo, mas Atos 29 é o nome que nós demos, né, para essa série, para estar contando aquilo que Deus fez. Então, eu também, como eu já falei outras vezes, fui impelida pelo Senhor de estar ensinando também, contando para vocês como, né, agindo comigo, como é que o Espírito Santo fez no caso, né? Porque ele tem uma luta, não é a dificuldade que o Espírito Santo tenha de fazer as obras dele, mas de fazer conosco, já que ele nos escolheu, né? Então eu quero ler para vocês, eu vou acender aqui um pouquinho essa luz. Está em Eclesiastes, no capítulo 11, e o versículo 5 diz o seguinte: assim como você não conhece o caminho do vento, e nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então, isso de que nós não entendemos as obras de Deus, o que acontecia comigo? Eu ia num culto, cura, né, onde eu via milagres, e especialmente os africanos são pessoas de muita fé. E aí quando tinha um africano por perto, eu disse, vou lá ver esses milagres que eu quero ter fé também, né? E aí eu ia, ficava assim, ó, de olho colado para ver como é que o milagre acontecia. Por exemplo, tem um africano bastante conhecido, né, na Europa, nos Estados Unidos, o nome dele é Charles Diffon, e são muitos milagres, não só ele, mas todos. Então, são muito ousados, né, nessa questão de milagres, muito livres assim também para ver milagres. E aí eu ficava ali, ó, de olho colado e nada, né, não conseguia. Mas enfim, um tempo passou e eu mesma, né, aconteceu de uma das minhas pernas, agora eu não lembro mais, isso era a direita, ela era assim, um tanto assim mais curta que a esquerda. E aí teve um pessoal que orou por mim e a minha perna emparelhou, né, eu sentia assim aquela presença de Deus, eu sentia como se alguém estivesse puxando a minha perna. E foi uma alegria, assim, um sentimento assim, que não dá para descrever. E aí eu mesma queria orar pelas pessoas, então eu já tinha, apesar de ficar lá tentando, né, ficar de olho no milagre, e eu mesma ter experimentado, cada vez que eu ia orar não conseguia acreditar que aquilo realmente fosse acontecer. Então qual é a conclusão que eu cheguei? Que o meu problema era incredulidade, chamado incredulidade, né? Não é falta de fé, eu já preguei aqui no canal mesmo, falei um pouco sobre isso, incredulidade. E o que é que eu fiz? Confessei com lágrimas, com muita dor no coração, confessei como pecado, né? E quando eu li a passagem que Jesus chega para Tomé e fala, ser crente, não incrédulo, e o meu sonho de criança era ser crente, meu sonho de adolescente, ele usa essa palavra mesmo, né? Eu sei que muita gente diz, crente é um nome negativo, claro, tem os crentes e tal, é usado um pouco negativo, mas eu queria ser exatamente assim, crente. E Jesus chega para Tomé e fala, ser crente, não incrédulo. Então eu orei, Senhor, fala para minha alma, Albertina, ser crente, não incrédulo. Fala essa palavra dentro de mim e eu vou começar a crer. E naquele dia mesmo, eu fui orar, e nesse caso a pessoa que veio a mim me ajudou bastante, porque ela era uma pessoa muito humilde, muito cheia de fé. E quando eu olhei e perguntei para ela o pedido de oração, ela tinha muitas condições, assim, tipo, não dormia, tomava remédios para dormir há não sei quantos anos, quer dizer, só dormia feito com remédios, né? E muitos outros problemas, e através de palavra de conhecimento, eu, né, pude enxergar um pouco no passado dela, na alma. E quando eu vi todas aquelas condições nela, eu falei, Senhor, por onde é que eu começo a orar por ela, né? Tantas coisas ali para curar. E quando eu falei isso, né, tipo assim, onde é que eu começo? Eu dei uma olhada assim, e vi que as pernas dela, ela mancava bastante, né? No caminhar assim, mancava bastante. Aí eu perguntei, o que é que houve com as suas pernas? Ela falou, eu tenho muita dor na coluna, tem dor falou das dores. E eu, Senhor, e agora o que é que eu faço? Aí o Senhor falou assim, começa pelas pernas.
E aí eu pensei, meu Senhor, encompridir a perna, encurtar a perna, eu já tinha visto esse milagre tantas vezes, mas aquela fé, aquela confissão que eu tinha feito, aquela fé estava assim dentro do meu coração, aquela inexplicável, né? A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu realmente peguei os pés dela na minha mão e dava uma diferença. Foi assim, de todas as pernas que eu já vi encompridir, eu acho que a que mais tinha diferença aos meus olhos era mais ou menos um tanto assim, tanto é que ela realmente mancava bastante. E aí no momento que eu falei, né, dei a ordem que em nome de Jesus aquelas pernas se aparelhassem. Eu vi diante dos meus olhos aquele movimento, né, assim, né, as pernas realmente aparelhando e ficando iguais. Aí eu falei para ela, agora a senhora levanta e dá uma volta aqui, né, no ambiente. E ela caminhou e começou a gritar e a chorar e tudo ao mesmo tempo. Naquele dia não deu mais para orar por condição nenhuma mais. Ela foi para casa, a alegria foi grande. Eu fiquei como quem sonha, né, como diz na Bíblia. Mas enfim, para encurtar a história, ela no outro dia chegou em casa naquela alegria, esqueceu de tomar os remédios, dormiu até 11 da manhã, o marido dela teve dificuldade de acordá-la, né? E depois, por decisão própria, a gente nunca fala para as pessoas, não tomam mais remédios, né? Espera que o seu médico vá prescrever menos ou acompanhar nisso, mas ela, por decisão própria, decidiu não tomar mais os remédios. E eu orei, acho que por ela, mais uma vez ou duas. Ela, inclusive, teve uma cura na alma, na autoestima, em muitas outras áreas da vida dela por causa daquela cura. E passou assim a fé, aquela fé que eu tanto desejava, o Espírito Santo me deu. O Espírito Santo, tudo vem dele, né? Tudo que está lá no céu, que vem até nós, vem pelo Espírito Santo, né? Então essa fé ele me deu e eu quero testemunha para a honra, a glória dele, desde o início até o fim, né? Tem uma outra passagem que eu procurei aqui, acabou que eu fui conferir na palavra, não era certa. Vocês podem procurar depois aqui com o Google, é muito fácil de achar, né? É onde fala que os discípulos, eles tinham experimentado a multiplicação de pães, né? Que Jesus tinha multiplicado, foi depois dos 4.000, não foi dos 5.000 pessoas, quer dizer, homens, né? E aí eles entraram no barco e estava faltando pão e tal, enfim, eles tiveram ali uma resenha, né, falando que estava faltando pão, e a Bíblia diz ali nessa passagem que o coração deles ainda estava endurecido, porque eles tinham visto o milagre, eles tinham visto os 4.000, né, e tal, e na hora ali faltou pão, eles estavam, Jesus fala do fermento dos fariseus e tal, eles pensam, tá falando isso porque está faltando pão, quer dizer, lembraram que não ia ser problema se tivesse realmente faltando pão naquele barco, né? E aí a palavra de Deus fala mais de uma vez que o coração deles ainda estava endurecido. Então o que nós precisamos, irmãos, é não tentar ser pessoas de fé, porque essa fé do Espírito, ela não vem da nossa natureza, né? Nós podemos ter pensamentos positivos, podemos ser pessoas otimistas, podemos imaginar coisas, mas essa fé espiritual, ela só vem pelo Espírito. E quando ela não está acontecendo, nós precisamos pedir, nos humilhar e pedir, e ela vem. E aí depois disso eu já vi muitas pernas, assim, algumas encompridaram, encurtarem, já vi Deus nivelando muitas pernas, muitos corpos assim também, né, no sentido de coluna, porque aí depois que que essa fé é implantada em nós, essa certeza, aí a gente não tem mais problema. Amém?